3, 2, 1. Salve, salve, jovenzinhos e jovenzinhas! Está começando o primeiro programa do Corrida On Demand. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, corredores e corredoras. Meu nome é Thiago e eu te faço companhia nesse programa. Sou eu que vou contar as histórias, entrevistar as pessoas. E nesse primeiro programa eu quero trocar uma ideia, me apresentar e contar um pouco da minha história para você que deu play nesse podcast. E esse podcast é um programa muito especial, porque eu estou gravando ele no dia 31 de dezembro de 2023, pós-São Silvestre. É isso aí, eu estive lá e foi muito legal, registrei algumas coisas lá no perfil do Instagram, Corrida On Demand. E é sobre isso que eu quero conversar, sobre como eu cheguei na corrida, como eu cheguei, qual foi os meus primeiros passos, desde quando eu estou na corrida. E assim a gente vai desenrolando essa conversa sobre corrida, a gente que gosta pra caramba dessa coisa, desse universo mágico que é a corrida de rua. E vai ser legal trocar essa ideia com você e também ouvir a sua história, por que não, né? Porque afinal o corredor gosta de falar de corrida! É isso aí, meus jovens. E eu quero começar esse programa contando como eu cheguei na corrida, né? E eu não posso começar essa história sem mencionar que eu cheguei na corrida através da fotografia. Sim, eu era um daqueles caras que fotografavam vocês, possivelmente. Talvez eu já tenha clicado alguns de vocês aqui em São Paulo. Bom, mas antes de falar da corrida, eu preciso me apresentar formalmente, né? Vamos lá. Meu nome é Thiago, eu moro aqui em São Paulo, na zona leste de São Paulo. Casado, 41 anos, trabalho com comunicação, formado como radialista, trabalho com edição de podcast, produção audiovisual, enfim, tudo que é relacionado à comunicação. Eu já trabalhei em algumas rádios em São Paulo, Rádio Adore, Musical FM, Adore Mais FM, Rádio Band News. Então, eu já percebeu que eu gosto muito desse lance de comunicação, de falar, de som, de operar a mesa. E como eu fui parar na corrida, né? Porque são mundos teoricamente meio diferentes, né? Meio diferentes. Como eu parei? Porque eu me apaixonei pela fotografia. Sim, a fotografia passou pela minha vida por um bom tempo. Fui fotógrafo de aniversário, fiz fotografia de casamento, fiz fotografia ensaio na Avenida Paulista, fiz um pouco de tudo isso. E aí nesse meio tempo da fotografia eu descobri que dava pra ganhar dinheiro fazendo fotos de corrida de rua. E eu falei, por que não? Por que não, né? Por que não faturar uma graninha? E aí eu fiz o cadastro na Fotop, foi onde eu fui fotógrafo lá por um bom tempo. E foi muito legal, porque esse trabalho com a fotografia me abriu essa oportunidade de poder trabalhar com fotografia, de conhecer pessoas, de estar no mundo da corrida também. Foi dessa forma que eu comecei a conhecer o universo de corrida de rua. Mas até então, sinceramente, eu gostava de fotografar, gostava do dinheiro que caía na minha conta, óbvio, né? Que não era pouco, era legal, dava pra fazer uma graninha legal, quando as fotos saíam legais. E, enfim, foi assim. Até que um dia, meu pai compartilhou um sonho que ele tinha de quando ele era adolescente. Meu pai, quando ele tinha seus 15 anos, ele fazia atletismo e tal. Ele me contou um pouco dessa fase, dessa história dele. E eu achei muito legal, porque eu falei, caramba, pai, né? Você nunca tinha conhecido esse lado dele. E aí ele confessou que ele tinha o sonho de correr uma São Silvestre. Eu falei, caramba, pai, você nunca fez uma São Silvestre quando você era jovem? Ele disse que nunca teve essa oportunidade, nunca teve o momento certo para poder correr uma São Silvestre. E eu falei, pai, então vamos fazer isso, né? E aí eu quero abrir um parênteses e trocar uma ideia sobre isso, porque o quanto isso é importante, o quanto isso simboliza pra mim, tá? Eu perdi minha mãe da gravação que eu tô fazendo esse podcast aqui já há 1 ano e 2 meses. Ela faleceu em outubro de 2022.
E ela também caminhava, ela gostava de caminhar e tal. Eles são separados já há muitos anos. E minha mãe também tinha esse hábito de fazer caminhadas, de saía de manhã cedo, fazia a caminhadinha dela lá pelo bairro e voltava. E meu pai também, por questão de idade e tal, começou a querer fazer alguns tipos de exercícios físicos e tal. Que foi quando ele compartilhou também esse lance da corrida. E é isso que é importante. Se você ainda tem seus pais com você, se você tem seu pai, sua mãe, algum deles tem esse sonho de fazer qualquer coisa, incentive. Faça com eles, porque é um tempo muito importante de comunhão que você passa, que você tá ali junto. E são momentos únicos que não voltam mais. Então se você tem essa oportunidade, faça isso. Minha mãe me incentivava pra caramba quando ela viu que eu comecei a correr. Ela falava, você é doido igual seu pai, né? E ela sempre incentivava, gostava, pedia pra ver as medalhas, né? Curtia as fotos de corrida, enfim. Ela sempre me apoiou nessa coisa da corrida também quando eu comecei a correr. Ela conseguiu acompanhar algumas provas que eu fiz. E aí meu pai compartilhou esse lance de querer fazer a corrida de rua. Eu falei assim, por que não? Vamos fazer, né, pai? Só que pra isso, pai, a gente precisa correr, fazer algumas provas antes, né? Pra saber como é que vai ser, como é que é, tal, se tinha essa experiência. E aí meu pai, a gente combinou que decidimos que ia fazer. E aí meu pai, ele se inscreveu numa prova. Eu não lembro qual prova que foi, nem quando, nem que mês foi. O que eu lembro é que eu não consegui por questão de trabalho. Como eu trabalhava em rádios, então praticamente os meus finais de semana eram todos tomados por qualquer tipo de escala que tinha tal. Então eu não conseguia acompanhar, não ia conseguir acompanhar meu pai nessa primeira corrida. Então foi aí que ele fez a primeira tal, voltou contando várias histórias e contando como é que foi a experiência dele, e aquilo mexeu comigo. Falei, caramba, eu quero viver isso com meu pai, eu quero poder ter esse momento com ele. E aí consegui marcar minha primeira corrida, que essa data eu lembro, tá? Foi dia 16 de maio de 2022, a primeira corrida que eu fiz foi ao Cell Run em Santo André, foi ali no Paço Municipal de Santo André. Se você tá aqui em São Paulo, conhece o ABC Paulista, foi ali na Prefeitura de Santo André, a primeira corrida que eu fiz. Foram 5 quilômetros. Se eu não me engano, eu fiz em 26 minutos, alguma coisa assim. Eu mal treinava, só treinava hipertrofia na academia, então eu gostava de puxar ferro, né? Não gostava de fazer muito... Gostava de fazer esteira, mas não tinha passado muito esse lance de corrida, não tinha me convencido ainda. O mais próximo da corrida que eu tinha chegado era o lance das fotografias, como eu falei pra você no começo desse programa. E, enfim, vamos fazer essa primeira corrida, vamos fazer, me inscrevi e fui pra essa primeira corrida. E foi sensacional, foi incrível, acho que foi uma emoção tão grande que eu senti naquele dia, porque assim, a minha história pela corrida, ela passa por eu preciso voltar também alguns anos atrás. Por que a corrida ela é tão especial? Eu acho que a gente já pode entrar nesse momento. Essa primeira corrida, eu lembrei de muita coisa. E acredito que quando você faz essa corrida de rua, você lembra de muita coisa também, né? Passa muita coisa na sua cabeça, superação, os desafios. E é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui no podcast, sobre esses desafios que a gente passa, as limitações que a gente supera, ouvir histórias de outras pessoas também. Eu já estou combinando com algumas pessoas para virem aqui no podcast, conversarem com a gente, contar a sua história, contar a sua experiência, trocar essa experiência, não só comigo que vou estar aqui interlocutando essa conversa, mas com você que está aí do outro lado ouvindo também. Então eu acho que isso tudo vai ser bem legal. E aí eu decidi fazer essa corrida tal, comecei a treinar e, como eu estava falando, perdi o pensamento aqui, já me localizei. Vamos lá. Eu era uma criança que eu tinha muito problema de bronquite, falta de ar, essas coisas todas. E aí eu não podia correr. Eu era um cara que eu não podia correr, eu tinha falta de ar, corria 10 minutos e já sentia falta de ar, não conseguia. Eu lembro de minha mãe me levar no posto de saúde, na farmácia, me carregar no colo, eu com 12, 13 anos, me carregar no colo pra tomar inalação. Então era aquela coisa muito... Era uma infância difícil, não foi uma infância fácil assim pra uma criança de 10, 12 anos que eu gostava de jogar bola,
jogava no gol, então na escola, na educação física eu jogava bola e tal, então, só que sempre eu tinha aquela crise de bronquite, não chegava a ser asma, mas era uma crise de bronquite muito forte que eu tinha. E eu lembro de ter minha mãe me carregando no colo, né, minha mãe magrinha assim, né, carregar uma criança de 12, 13 anos no colo, na farmácia de madrugada pra tomar inalação, a gente não tinha inalador em casa, então assim, eu era uma criança que eu não podia correr. Meu pai também já correu várias vezes comigo pro hospital, teve um momento que eu peguei uma pneumonia muito forte e teve que colocar aqueles galão de oxigênio, sabe, aqueles tubos de oxigênio e tal. Enfim, eu era uma criança que não podia correr e fui crescendo, adolescente e tal, jogava muita bola, mas sofria muito com o lance da corrida, então me fadigava muito fácil, cansava muito fácil, então correr pra mim não era uma opção, não era o primeiro esporte que eu poderia ter escolhido, ou se eu poderia escolher um esporte, a corrida com certeza, ou qualquer outro esporte que tivesse uma atividade mais de velocidade, não era algo que eu poderia fazer na corrida. Então, hoje, voltar, e quando eu volto lá na primeira corrida, voltar hoje, lembrar daquela primeira corrida que eu fiz, né, um ano e pouco já se passaram, desde 16 de maio de 2022 para cá, concluí uma segunda São Silvestre, óbvio que eu ainda tenho muitos objetivos para poder cumprir, como eu tenho vontade ainda de conseguir fazer tranquilamente uma meia maratona, e depois, quem sabe aí uma maratona, completar os 42K de percurso. Então são objetivos que eu tenho, então lembrar de tudo isso, toda corrida que eu faço, gente, toda corrida que eu faço eu lembro dessas cenas, eu lembro das superações que eu tive ao longo desse ano, eu lembro da perca da minha mãe, eu lembro de tudo isso. E a corrida, ela me faz bem, ela me faz pensar, ela me faz refletir quando eu tô correndo, e tem tudo isso. Por isso que eu digo que toda chegada de corrida pra mim é uma emoção, e a primeira corrida que eu fiz foi emocionante por causa disso, porque eu lembrei de toda essa trajetória, de toda essa cena dos meus pais quando eu era criança, cuidando de mim, porque eu não tinha condições de poder correr, então eu vi o esforço deles pra tentar cuidar de mim, pra poder fazer toda essa coisa acontecer. E aí, lembrando dessa primeira corrida, 16 de maio de 2022 pra cá, poder lembrar de tudo isso, poder refletir, lembrar de todas as corridas que eu fiz depois, de 5K, depois voltando e superando, fazendo 10K, que foi o que eu comecei a fazer recentemente. E é legal comentar também, porque a minha frequência hoje de treino, vamos ser sinceros aqui no podcast com vocês, que eu não consigo ainda manter aquela frequência de treino como eu deveria. Hoje eu larguei o treino focado em hipertrofia, que era o meu foco no começo, né? Cuidar do corpo, ficar com o corpo mais desenhado, tal, aquela massa muscular. E hoje o meu treinamento, ele passa a ser muito mais em fortalecimento muscular, perna, trabalhar legal, lance de velocidade. O cardio, ele é muito importante. Então tudo isso hoje é o que passa na minha cabeça na hora de fazer o treino. Então tudo isso eu precisei pensar depois que eu tive a consciência, caramba, a corrida de rua é muito louca, eu quero começar a fazer isso, e é isso que eu vou começar a fazer. Então desde a primeira corrida pra cá, lembrar de todos os desafios, cada corrida, cada chegada tem um sabor especial, tem uma emoção especial, e enfim, é sobre tudo isso que eu quero compartilhar com você nesse podcast. E aí, chegando novamente lá no lance que eu contei que meu pai queria fazer o lance da São Silvestre e tal, e nós decidimos fazer. Eu fiz a primeira corrida, depois fomos evoluindo, eu fazendo 5, meu pai continuou correndo, meu pai foi fazer uma viagem na Angola, correu por lá também, e depois eu continuando correndo por aqui. Chegou o dia de fazer a primeira São Silvestre, 31 de dezembro de 2022, chegou o dia da São Silvestre. Eu fiz questão de correr com meu pai o percurso inteiro, tá com ele nessa largada. A gente caminhou, a gente não correu, a gente caminhou a São Silvestre inteira. A gente fez esse percurso em mais ou menos 2 horas e pouquinho. Nós fizemos isso e não foi nem preocupado com o pace. A ideia principal era chegar
e fazer a São Silvestre. E foi uma emoção muito grande quando a gente passou por cada trecho, por cada quilômetro da Brigadeiro, quando a gente chegou por cada quilômetro, cada canto da cidade. Quando a gente subiu a Brigadeiro, quando a gente chegou na Paulista, a gente, dava uns trotezinhos, caminhava, viu o cara da foto, a gente pulava, fazia a pose, foi aquela festa. E a primeira São Silvestre, quando a gente tava naquele piquezinho da Paulista tal, pra poder chegar, passamos o pórtico ali da chegada, eu pude ver a emoção no olhar do meu pai de ter realizado um sonho. E eu me emocionei pra caramba porque eu tava ali com ele, né? Eu vivi esse momento com ele. Então, isso tudo me emocionou demais. Isso tudo me emociona até hoje. E eu sei que cada pessoa que corre tem a sua história, tem o seu momento de emoção, tem a sua superação, tem as suas razões para estar ali também. Tem o seu motivo de estar ali correndo. Eu acho que essas histórias, elas são importantes para a gente poder compartilhar. O objetivo principal do podcast é esse, é poder compartilhar essas histórias, compartilhar esses momentos, compartilhar as suas motivações, os desafios, porque o seu desafio pode incentivar outra pessoa a começar a correr, ou começar a caminhar, ou começar a fazer qualquer outro esporte. Então essa é a razão do podcast Corrida On Demand tá existindo. Eu tá gravando hoje, dia 31 de dezembro de 2023. Em janeiro vai ter pessoas que eu vou estar gravando para estar contando as suas histórias, contando o seu depoimento, porque eu quero de verdade compartilhar tudo isso que tem feito bem para mim. Eu tenho certeza que ouvir outras histórias vai poder encorajar outras pessoas a começarem a praticar o exercício também. Também vou convidar profissionais para vir aqui conversar, nutricionista, psicólogos de esporte, professores, enfim. A ideia é fazer um programa que seja próximo de você, corredor amador como eu sou, trazer para nossa realidade, conversar sobre provas, conversar como é que foi a prova, e eu já vou também falar como foi hoje participar da São Silvestre de 2023, que foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. E enfim, sobre tudo isso com o podcast. Hoje eu não preparei roteiro não, gente. Hoje o programa tá aberto, tá na emoção, porque eu quero que você sinta essa verdade. Eu quero que você sinta essa verdade aí, para que você esteja comigo também no próximo episódio. Bom, já que eu falei da próxima São Silvestre, e deixando bem claro que essa é a ideia do programa aqui, tá? Trocar essa ideia livre. Enfim, eu já falei agora que vai ter profissionais, vai ter outros corredores aqui compartilhando e trocando essa ideia. E se você quiser participar também, é só mandar um salve lá no direct do Corrida On Demand lá no Instagram. Pode chamar lá, a gente vai dar um jeito de marcar. Eu quero conhecer essa história, ouvir, a gente vai marcar um dia para poder gravar. Ou vai lá no meu perfil pessoal também, onde eu posto outros trabalhos também, que é lá no Eu Thiago Augusto, @Eu Thiago Augusto, também me segue lá também. Lá você vai ver coisas sobre podcast, sobre os clientes que eu atendo, sobre outras coisas que eu faço. Mas sobre corrida, vai lá no Corrida On Demand. Fechou? Muito bem, muito bem, muito bem. Trocando a trilha. Agora eu quero falar sobre hoje, 31 de dezembro de 2023. O que foi essa São Silvestre, minha gente? O que foi essa São Silvestre? Para comemorar essa primeira gravação do podcast, eu vou até abrir uma live aqui no Instagram. E aí você pode conferir lá depois no Instagram do Corrida On Demand, beleza? Vou deixar lá no feed depois. E eu quero comentar nesse momento, então, nesse bloco, que é o terceiro bloco que nós já estamos aqui do podcast, que é o que foi essa São Silvestre de 2023. Primeiro, como eu acabei de contar no bloco anterior, a primeira São Silvestre de 2022 que eu estava com meu pai, a gente mais se emocionou do que correu. A gente caminhou a São Silvestre inteira. Nessa, a gente conseguiu correr. Eu estava programado para largar no setor verde, meu pai no setor azul. A gente deu aquele jeito, né? Fomos correr juntos, fizemos a largada junto, como sempre nós fazemos. E aí cada um foi correr e fez o seu ritmo lá. Gravei alguns stories lá e foi bem legal.
E o que eu trago dessa São Silvestre de 2023 foi que foi muito louco. Eu corri pra caramba, assim, no bom sentido, que não dá pra correr muito, né? É muita gente. Eu peguei um pelotão lá que tava no meio da muvuca. Praticamente eu corri na muvuca a São Silvestre inteira. Acredito que você que foi lá, que tá me ouvindo também, foi da mesma forma. A São Silvestre não é uma corrida pra você poder correr, fazer tempo, a não ser que você largue lá na frente, lá no pelotão de elite ou no pelotão premium, onde você larga mais à frente e larga mais tranquilo. Mas se não é o seu caso, se você é como eu, que larga nos setores azul, verde, amarelo, vermelho, que são os que ficam mais para trás do pelotão geral, que é o mais divertido também, convenhamos, né? Dá para fazer amizade, dá para tirar foto com personagens, né, já marcantes da São Silvestre. Então, foi muito louco. A largada até que foi tranquila, até que foi rápida. Do ano passado eu achei, não sei se é por causa da ansiedade, por ser a primeira vez, eu achei que tinha demorado mais. Mas esse ano foi tranquilo. Foi muito legal porque nós conseguimos correr, foi legal. Bom, pelo menos consegui dar aquele trotezinho maroto, né? Deu pra cansar um pouco também. E eu fui registrando algumas coisas, mas não dá pra falar da São Silvestre, né, do que foi, porque cada um tem a sua experiência e eu tô compartilhando a minha com você nesse terceiro e último bloco do podcast. Quando chegou a Brigadeiro, eu preciso falar. A Brigadeiro é algo especial. E eu tava pensando assim, na semana eu cheguei a fazer alguns treinos e eu tava pensando assim, caramba, será que vai rolar de eu conseguir subir a Brigadeiro? Porque assim, você já tá a praticamente 13,5 km já naquela corrida, corre, para, né? Às vezes esse corre, para, eu não sei você, mas às vezes esse corre, para, cansa, né? Aquele trotezinho há tanto tempo ali acaba cansando. E aí eu confesso que eu tava com medo de não aguentar subir a Brigadeiro. Chegou no quilômetro 12 ali, onde tinha o último posto para você tomar a sua água, eu falei assim, tá, beleza, eu tô no quilômetro 12, faltam 3, a Brigadeiro tá no 13,5, ali perto do 14 já, pra virar o 14. Então, eu vou tomar essa água. Fiz uma caminhada ali de uns 500 metros mais ou menos, até um pouco menos, pra tomar aquele fôlego e correr. A ideia era terminar correndo a Brigadeiro, vencer a Brigadeiro correndo e, óbvio, né, cruzar a linha de chegada lá na Paulista correndo também. E foi isso que eu fiz, meu jovem. Foi isso que eu fiz, meu amigo corredor, minha amiga corredora que tá aí do outro lado ouvindo essa história doida. Foi isso que eu fiz. Eu consegui, quando chegou na Brigadeiro, eu falei, caramba, já chegou na Brigadeiro? Agora é a hora. Aí entra aquela adrenalina maluca, que você conhece, você que já fez a São Silvestre sabe muito bem do que eu tô falando. Entrou aquela adrenalina maluca e bora no trotezinho, bora lembrar de todos os conselhos que eu assisti pelo YouTube, como subir, né, fazer a corrida numa subida, né, como vencer a Brigadeiro, qual a melhor posição, dicas de correr ponta do pé, o pé inteiro no chão, qual que é a melhor opção e tal. Eu já tinha feito alguns treinos na semana em subida para poder ter uma noção do que renderia melhor para mim, no caso da São Silvestre, né? Já pensando nisso. E, enfim, chegou na Brigadeiro, eu comecei a subir, lembrei de todas essas dicas salvadoras. Respirei fundo, respeitei os limites do meu corpo, porque isso é importante, não adianta você querer descabelar, porque depois você sente dores que não precisava sentir, corre o risco de você ter uma lesão. E eu tomei esse cuidado, então reduzi um pouco a velocidade, olhei para Brigadeiro e falei, você será vencida hoje. Subi a Brigadeiro, meu jovem, subi lindo. Quando eu cheguei lá em cima, abri também uma live, essa live tá lá no feed do Corrida On Demand, lá no Instagram. Tá lá essa minha chegada, essa minha emoção de vencer a Brigadeiro, de chegar lá em cima e falar e dizer o famoso chupa Brigadeiro. Foi legal demais, foi uma emoção assim incrível, de verdade, foi incrível, foi bom demais. Subi a Brigadeiro correndo, cheguei lá cansado, óbvio, né, quase morto, mas enfim, quando eu olhei a reta, que eu já vi ali o pórtico de chegada, eu falei assim, venci a Brigadeiro, venci a São Silvestre,
venci as minhas dificuldades que eu tive o ano inteiro, consegui vencer. Eu acho que esse lance da São Silvestre, o lance da corrida em si, né? Ele traz isso a cada... O último quilômetro de cada corrida, não importa a distância que você está fazendo, não importa se é 3, se é 5, se é 10, se é 15, se é 18, se é 21, se é 42, não importa. Quando você chega no último km ali, que você vai cruzar a linha de chegada, é aquele alívio, tipo, venci, é possível, eu consegui. Eu não sei você, mas eu acabo trazendo todo esse lance da corrida para minha vida pessoal, para a questão profissional, para a questão das emoções, para a questão de você lidar no dia a dia. Enfim, a corrida, ela mexe comigo dessa forma. Ela me emociona, ela me motiva, ela me desafia, ela me provoca, ela me ensina, ela me educa. A corrida é algo assim que eu não sei se eu consigo definir. Talvez o que chega mais perto é a questão da emoção que a corrida ela me dá. A corrida ela me emociona. Eu acho que é isso. Para que eu não fique sendo repetitivo aqui. E eu acho que é isso. Enfim, terminamos o ano 31 de dezembro de 2023. Não vou conseguir dizer aqui todas as corridas que eu fiz. Eu posso até pegar minhas medalhas aqui. São das minhas medalhas penduradas aqui. Eu acho que dá até pra dizer. Eu comecei correndo a corrida da Comemora São Paulo no Parque Serete, na Zona Leste. Depois teve a Tricolor Run, que eu fiz pós uma cirurgia em junho. Depois eu fiz a Todos pela Vida, que foi no Parque Ecológico do Tietê. Depois teve a Gonzaguinha não, teve... Deixa eu olhar aqui, deixa eu pegar na minha cola aqui, ó. Teve a Corrida contra o Câncer em outubro, 10 de outubro, foi muito especial essa corrida, 10 km, foi bem legal. Teve a edição noturna, a Tricolor Run, também a edição da noite, dia 19 de novembro, também 10 km, foi correr dentro do Morumbi, é muito especial. Pra mim que sou São Paulino, então, tem um valor especial. Depois teve uma corrida que não estava programada no meu calendário, porque depois da Tricolor Run eu só pensaria na São Silvestre, mas aí surgiu a 56ª Gonzaguinha, que foi dia 10 de dezembro, então foi a penúltima corrida, né, antes da São Silvestre, e hoje, 31 de dezembro, a São Silvestre. Também fiz uma retrospectiva, tanto de 2022 quanto de 2023, lá no perfil, tá lá no começo do Instagram, lá do Corrida on Demand, você pode conferir lá se você tiver curiosidade, arrasta o feed lá que você vai achar essas duas retrospectivas, quando eu reabrir esse perfil. Então eu achei legal contar um pouco da minha história como corredor, fazendo essa retrospectiva até que chegue a São Silvestre. Então é isso, minha gente, por esse primeiro episódio não ficar muito longo, foi um pouco da minha história, não teve roteiro, então foi bem na base da emoção e da lembrança que ia acontecendo aqui nesse momento. Tem um trecho lá no Instagram para você acompanhar como é que foi um pouco essa gravação desse momento, tá lá no Instagram do Corrida on Demand, você pode conferir lá no meio do feed também. E aproveita, se você não segue lá, dá aquela moral pro perfil, ajuda a gente a crescer, para que a gente consiga falar com mais pessoas sobre corrida de rua, conhecer mais pessoas, e isso é muito legal. E eu quero terminar esse episódio aqui então mandando um abraço pra galera que eu conheci nesses últimos dias, eu sei que eu não vou lembrar de todo mundo, então se eu esquecer de você, me perdoa, não foi por maldade. Eu também não fiz uma lista aqui pra mandar um salve pra todo mundo, mas eu queria mandar um abraço especial nesse primeiro programa pro Diogo e pro Pacheco lá do Bora Correr de Guarulhos. Um abraço, galera, Deus abençoe.
E foi muito legal conhecer vocês. Conheci vocês através do Instagram. Marcamos de nos encontrar lá na Tricolor One em novembro. Deu certo, tiramos foto. Foi muito legal. Eu preciso postar essa foto lá no Corredor Demand também, porque foi postado no outro perfil, hackearam. Mas isso é uma outra história, eu conto no outro episódio. Mas foi muito legal conhecer vocês. Nos encontramos na Gonzaguinha também. Muito legal tomar aquele refrigerante após que erro, tomar refrigerante após a corrida. Mas foi muito legal estar com vocês lá. Mandar um abraço também pro Fábio Guerra, lá da medalha Eu Venci a Brigadeiro. A gente se conheceu, foi muito legal. Trocamos muitas ideias e foi legal criar essa conexão contigo também, meu jovem. Muito obrigado pela parceria de sempre. Manda um abraço também pra Carol e pra Cleide, que a gente conheceu lá na fila da Decathlon, quando a gente trocou essa ideia sobre a medalha e tal. Trocamos ideias sobre a resenha de correr, das corridas que tinham em comum tal. A experiência delas foi muito legal. E a Carol teve uma história muito bacana também de superação. Eu vou convidá-la pra vir aqui contando também a história dela. Tem a Laís também, da Corre Lá, no Instagram dela é o Corre Lá. Muito legal também, é uma moça sensacional. Ela tem uma história muito bacana. Eu acho que ela foi a primeira que eu convidei para estar aqui no podcast. Então em 2024 ela vai estar aqui conversando também com a gente, trocando essa ideia, contando a sua experiência de como ela chegou na corrida de rua e o como esse esporte mudou a vida dela. E o muito legal dela também é que no Instagram dela ela dá muita dica, ela conversa muito com o pessoal que segue ela, que manda recado, ela dá dicas do que funciona pra ela, compartilha o treino dela, então é muito legal. A Laís é uma mulher que tem uma história muito bacana e eu vou trazer ela aqui pra gente trocar essa ideia. O Edson Barbeiro também, a gente combinou de se encontrar lá na São Silvestre, não deu certo. O André Padilha também, grande abraço pra vocês aí, Deus abençoe. Nos encontraremos em 2024 sem falta, galera. Quero tirar uma foto com vocês e postar no feed também. Eu sei que vai ser bem legal estar com vocês nesse momento, beleza? Não, acho que eu não esqueci de ninguém. Não posso esquecer de mandar um beijo pro meu pai, que foi o maior incentivador de eu estar na corrida de rua e o grande culpado também. E vou trazer, óbvio, meu pai para conversar comigo aqui, para que ele conte essa história para vocês também. E fale também do projeto dele que envolve corrida de rua, projeto da ação social Vida Plena. E ele vai estar aqui para conversar, para compartilhar e trocar essa ideia com vocês também. Beleza, gente? É isso. Feliz ano novo. Que Deus e Cristo abençoe você, corredor, você, corredora, nos seus próximos treinos aí. Bora treinar. Não esquece do fortalecimento, que é muito importante. Beleza? Eu volto ano que vem, em 2024. No final de janeiro, até o final de janeiro, chega episódio pra vocês aqui. Eu vou estar definindo direitinho a periodicidade desse programa, mas eu precisava gravar ele ainda hoje, 31 de dezembro. Falei pra minha esposa, aguarda aí que eu vou ali gravar rapidinho e já volto. Então eu vou correr agora pra festa de fim de ano. Obrigado pela sua audiência. Feliz ano novo, um ano de muitas provas, um ano de muitas conquistas, um ano de muita superação. E bora correr. E aí, vamos combinar também de se encontrar nas corridas por aí. Beleza? Então é isso, gente. Valeu. Tamo junto e a gente se encontra na próxima corrida. É nóis. Valeu, grande abraço. Tchau. Esse podcast foi editado por Edição On Demand. Siga no Instagram, @Edição On Demand, ou acesse o site ediçãoondemand.com.br.